Marcabeus 11. O rei do Egito reuniu um exército numeroso com a areia do mar, além da muitos navios. Ele pretendia dar um golpe para tomar o dinheiro de Alexandre e anexá-lo ao seu. Partiu, pois, para a Síria com propostas de paz. As cidades lhe abriram as portas e iam ao seu encontro, pois o rei Alexandre tinha ordem que o recebesse bem, pois se tratava de seu sogro. Ora, tão logo contava numa cidade Ptolomeu, deixando ali uma guarnição militar. Quando se aproximava de Osoro, mostrava-lhe o templo de Dagon, incendiando Azoto e seus arredores, destruindo os cadáveres espalhados, os corpos dos que Jonatas tinha queimado durante a guerra, pois eles os tinham amontado no caminho por onde o rei ia passar. Contaram o rei todo o que Jonatas fizeram para o acusarem, mas o rei nada comentou. Entretanto, Jonatas veio ao encontro do rei em Jope com toda a polpa, saudando-se um ao outro, e pernoitaram ali. Depois Jonatas acompanhou o rei até o rio, chamando Eleutero, e logo voltou para Jerusalém. O rei Ptolomeu foi tomado as cidades da orla marítima até silenciar junto ao mar, enquanto nutria maus desígnios contra Alexandre. Mandou, pois, emissários ao rei Demétrio com esta proposta: vamos fazer uma aliança entre nós. Eu te darei a minha filha que está com Alexandre, e tu reinas no reino dos teus pais. Estou arrependido de ter dado ele a minha filha, pois andou procurando matar-me. Conserva assim, porque estava receado ao seu reino. De fato, retomou a sua filha, entregou a Demétrio assim que se afastou de Alexandre. A inimizade entre os dois tornou-se pública. A seguir, Ptolomeu fez seu ingresso em Antioquia, xingando sua cabeça com duas coroas do Egito e da Ásia. Enquanto isso, o rei Alexandre estava na Cilícia, porque os habitantes dessa região tinham se rebelado. Sabendo que se passara Alexandre, veio lutar contra Ptolomeu. Este, porém, reuniu o seu exército e enfrentou-o com Alexandre grande exército. Fugiu-se na Arábia, enquanto Ptolomeu alcançou o triunfo. Zabdiel, Arábia, encontrou a cabeça de Alexandre, mandou-a para Ptolomeu. Este, porém, veio morrer 3 dias depois, e os que ele tinham deixado na fortaleza perceberam mãos dos habitantes locais. Desse modo,
Demétrio começou a reinar no ano 167. Carta de Demétrio em favor dos judeus, pois esse dia Jonatas reuniu aos homens em Judéia para atacar a cidade em que está em Jerusalém, e fez construiu ela muitas máquinas de assalto. No entanto, alguns egípcios que odiavam sua própria nação foram ter com o rei para denunciar que Jonas estava atacando a cidade dela. Ouvindo isso, Demétrio ficou furioso e logo resolveu partir com um exército para Ptolomeia. Escreveu a Jonatas ordenando que, supendo-se ao cerco da cidade, enviasse ter com ele imediatamente em Ptolomênia. Recebia a ordem, Jonatas ordenou que se continuasse assim mesmo o cerco. Em seguida escolheu alguns anciões de Israel e alguns sacerdotes e foi enfrentar o peregrino. Levou consigo prata, ouro, vestes preciosas e muitos outros presentes, e compareceu à presença do rei em Ptolomênia, encontrado graça aos seus olhos. Apesar de alguns ímpios da sua nação tratarem intervir com ele, o rei Demétrio tratou-o da mesma forma que o rei anterior e prestigiou durante todos os amigos conforme no cargo de sumo sacerdote e em todos os dignidade de tiverem antes a continuar a instituir com a mais importante entre seu primeiro amigo. Então Jonatas pediu ao rei insensate de imposto à Judéia com seus 3 distritos, além da Samira, prometendo-lhe em troca trazer talentos, e rei concordou e escreveu Jonatas e carta neste termos: o rei doméstico e seu irmão Jonas e nação dos judeus, nas saudações nos vossos transcrevemos a cópia de carta que enviamos a Lasthenes, nosso pai, e a vosso respeito, para que dela tomei conhecimento. O rei Demétrio e a Lasthenias, seu pai, saudações, tendo em conta os bons sentimentos que nutrem para conosco, decide por favor a nação dos judeus, que são nossos amigos, e observaram tudo o que parece justo. Nós lhes confirmamos, e pôs do território da Judéia e dos 3 distritos a Eferema, Lei e Ramatania, que eram da Samaria, e foram anexados à Judéia e todas as suas dependências, em benefício de todo o sacerdote que
atuam em Jerusalém, isto em compaixão pelo imposto daqueles que recebia o rei cada ano sobre o produto da plantação e dos frutos da árvore, quando há outras coisas que nós não devíamos, com dízimo e tributos, os impostos de salinas e as coroas nos pertence, de tudo isto lhe concedendo isenção a partir de hoje. Nenhuma dessas disposições será governada desde agora para sempre. Tomai providência para se faça uma cópia deste documento e seja a cópia entregue a Jonatas para ser fixada a lugar visível na montanha santa. Jonatas socorre Demétrio II em Etióquia. Quando o rei Demétrio viu que a terra estava sossegada diante dele e ninguém mais lhe fazia oposição, licenciou todo o seu exército, voltando cada um para sua casa. Só teve as tropas estrangeiras por ele, recrutadas entre as ilhas das nações. Com isso, voltaram-se contra ele as tropas mais antigas do tempo de seus pais, trifaram antigos partidários de Alexandre. Notou que todo o exército murmurava contra Demétrio e foi ter com o árabe Imalcue, que estava criado Antíoco e filho de Alexandre. Estou com ele para que ele entregasse o menino para fazê-lo rei, sucedendo o pai. Informou-o tudo para que Demétrio havia ordenado e que as tropas estavam a Trifão pertence ali muitos dias. Nesse meio tempo, Jonatas mandou pedir o rei Demétrio que removessem da cidade de Jerusalém e das outras fortalezas os que agradeciam, pois estavam provocando Israel. Assim respondeu Demétrio e Jonatas: não só isto farei a ti, a tua nação, mas te imacularei a glória a ti e a teu povo, logo que me for dada a oportunidade. Agora, porém, gostaria que me ouvisse, homens que combatem ao meu lado, pois todas as minha tropa me abandonaram. Jonatas ouviu-lhe logo 3.000 guerreiros para Antioquia, os quais se aproximaram ao rei, causando-lhe grande alegria. Aglomeraram-se então os habitantes da cidade, cerca de 120.000 pessoas, querendo matar o rei. Este refugiou-se no palácio, enquanto os habitantes das cidades ocuparam as ruas e começaram a atacar o rei. Chamou os judeus e seu auxílio. Estes vieram para junto dele e depois plantaram-se pela cidade, matando naquele dia 100.000 pessoas. No mesmo dia, incendiaram a cidade, tendo antes recolhido abundante despojos, e salvando o rei, vendo que os judeus tinham dominado completamente a cidade. Os habitantes perderam o ânimo e apresentaram-se a abandonar o rei. Suplicou, concedendo-nos
perdão, o que judeu parem de atacar a nós, a cidade, assim, lugar as armas, e fizeram a paz, e os judeus se esclareceram de glória diante do rei. De todo o que estava no seu reinado, ficaram furiosos, ou voltaram para Jerusalém, carregando muitos despojos. O rei Demétrio firmou-se no trono real, e a terra quietou-se diante dele, mas ele mentiu em todo o que havia dito, e distanciou-se de Jonatas em um lugar de retribuir os benefícios que estavam entre havia prestado, causando-lhe muito desabores. Jonatas alia-se a Etíoco contra Demétrio II. Depois disso, triunfaram, voltando com Antíoco, ainda descendente, ao qual foi proclamando rei, e passou a usar coroa. Toda a tropa que Demétrio havia dispersado aderiram. Ele pensaram em lutar contra o próprio Demétrio, que foi derrotado e teve de fugir. Triunfaram, podendo-se dos elefantes, e tomou a cidade de Antioquia. O jovem Antíoco escreveu Jonatas neste termo: eu te confirmo no cargo de sumo sacerdote, e te entrego a admiração de 4 distritos, além de te contar com os amigos do rei. Enviou-lhe também objetos de ouro e um serviço na mesma, dando-lhe o direito de beber em taça de ouro, de vestir um manto de púrpura e de usar a fivela de ouro. Nomeou o irmão de Jonatas, Simeão, governando do território que havia nascida do Tiro até a fronteira com o Egito. Jonatas partiu pronto se percorrendo região além do rio, com a sua cidade, e todo o exército da Síria reuniu-se ao trono dele para auxiliá-lo no combate, chegando assim até Escalon e população, e escolheu com grande pompa. Dali partiu para Gaza, mas os habitantes da cidade lhe fecharam as portas. Jonatas cercou-se e as incendiou que havia ao redor, depois de saquear tudo. Então os moradores pediram clemência Jonatas, e ele estendeu-lhe a mão. Tomou, porém, os filhos e seus chefes como reféns, e ouviu o Jerusalém, enquanto ele atravessa o país de Damasco. Jonatas ouviu dizer que generais de Demétrio estavam em Cádiz, na Galiléia, com o exército numeroso, pretendente afastá-lo dos negócios do rei. Por isso, machucou para enfrentá-los, deixando seu irmão Simão no país. Simão acampou perto de Betesur e começou a atacá-la por muitos dias, conseguindo completar seu bloqueio, pedindo-lhe então aceitasse ao seu pedido a paz. Simeão concordou, obrigou-o para
abandonar a cidade e ocupou-a, deixando aí uma guarnição. Enquanto isso, Jonatas e o seu exército, acampamento perto das águas de Geneseia, de madrugada, levantaram-se na planície de Açor, e as tropas do estrangeiro viram enfrentá-lo na planície, mas deixaram uma emboscada no monte contra ele, enquanto os judeus os tocam pela frente. Os que estavam de emboscada saíram dos seus esconderijos e entraram com combate. Todos os homens de Jonatas fugiu, não ficaram ninguém, senão Mataias, filho de Absalão, em Judas, filho de Calife, general do seu exército. Diante disso, Jonas rasgou sua veste, cobriu de terra sua cabeça e orou. Logo depois voltou-se contra os inimigos, os inimigos em combate, e os debratou, pondo a fuga. Vendo isso, seu companheiro que estava fugindo tomaram a juntar-se e ele passaram a perseguir o inimigo até Cádiz, até o acampamento deles, e ali por sua vez acamparam. Nesse dia pareceram dentre os estrangeiros cerca de 3.000 homens, e Jonas voltou para Jerusalém.